Maravilhosa graça. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus continue falando aos nossos corações nesta noite. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua maravilhosa graça, razão pela qual nós estamos aqui nesta noite, pelo Teu cuidado, amor, zelo, carinho, misericórdia para com cada um de nós. Obrigado pela Tua santa palavra, por esta riqueza que o Senhor deixou para nós, pela bênção que temos de ouvir a Tua voz por meio dela, na nossa própria língua. Que tenhamos a Tua graça de sermos alimentados com o pão vivo dos céus nesta noite. Usa-nos para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, como vaso de barro que sou, que o Senhor cresça, que eu diminua, mas que a Tua glória resplandeça em nossos corações, Pai. Obrigado por este momento, por cada irmão, cada irmã que está aqui. Cada um receba da Tua parte a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, esta é uma série de sermões que a equipe pastoral tem proposto à igreja para juntos estudarmos a carta de Filipenses, a carta da alegria. O reverendo Marco Antônio iniciou domingo passado falando-nos sobre as alegrias que a introdução desta carta nos apresenta, e hoje nós vamos trabalhar os versículos 3 a 8. Então, convido a igreja a abrirmos a Bíblia em Filipenses 1, versos 3 a 8. Nos diz a palavra de Deus: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Nosso coral está de parabéns pelo aniversário, pela linda música que acabou de cantar sobre a graça. A palavra graça no original grego é chara. A palavra chara é a palavra alegria e a palavra graça é a palavra charis. Chara, alegria, e charis, graça. Na verdade, a alegria que nós temos é uma graça de Deus. Louvado seja Deus por isso. É presente maravilhoso de Deus para as nossas vidas. E hoje eu quero falar sobre algumas alegrias da vida cristã. As nossas crianças que estão com a prancheta na mão podem anotar aí. As alegrias da vida cristã. Quero falar apenas 8 alegrias. Apesar de serem 8, o sermão não é demorado. Mas esse texto nos fala de 8 alegrias que temos em Cristo Jesus e alegria que a vida cristã nos proporciona. A primeira alegria nós encontramos logo no início do texto, quando Paulo fala da alegria cristã pela igreja e pelos irmãos. Olha o que ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas minhas orações.
Paulo tinha alegria em recordar acerca da igreja que estava em Filipos. Ah, irmãos, como é bom a gente olhar para trás e ter boas recordações. A alegria é uma marca da vida cristã. Paulo ele olhava para a igreja de Cristo com alegria. Paulo nos diz também que ele dá graças a Deus por tudo que ele recorda da igreja. Veja que Paulo não dirige essas palavras à igreja de Filipos, mas Paulo dirige a ação de graças a Deus. Porque o fato da igreja de Filipos dar a Paulo tanta alegria era fruto da graça de Deus. Paulo nos diz que tudo aquilo que de bom que acontece com a igreja, que acontece conosco, é fruto da graça de Deus. Spurgeon gostava de dizer que aquilo que de bom eu faço é Deus, mas aquilo que de ruim eu faço, isso sou eu. Se Paulo podia dar graças a Deus porque ele recordava com alegria, com contentamento aquela igreja, isso era fruto da graça de Deus. E aqui eu trago uma primeira aplicação para nós. A igreja de Filipe, ela dava alegria ao seu pastor. Paulo se alegrava com aquela igreja. Que bom, irmãos, nós termos uma igreja assim. Que bom termos uma igreja que alegra o coração do seu pastor. Lá na terceira carta de João, o versículo 4, ele nos diz: não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Mas se é uma alegria olharmos para a igreja e nos regozijarmos com esta igreja, e os pastores são concordes comigo, maior alegria é o pastor dos pastores, o nosso Senhor Jesus, olhar para a sua igreja e se alegrar com ela. Mais do que a igreja dar a alegria para os seus pastores, ela precisa alegrar o coração de Deus. Dar alegria para o nosso grande e sumo pastor, que é o nosso Senhor Jesus. Aqui fica a primeira lição. Deus tem se alegrado conosco. Paulo tinha alegria quando ele se recordava daquela igreja. Era uma igreja que dava alegria àquele pastor. Deus tem se alegrado conosco. Você tem dado alegria ao seu sumo pastor, o Senhor Jesus. Mas esse texto nos fala ainda de uma segunda alegria. A alegria na oração. A alegria de orarmos e na nossa oração apresentarmos diante de Deus os nossos irmãos. Veja o versículo 4. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Paulo era um homem crente, um homem altruísta. Não existem pessoas altruístas que não amam. Só os que amam são altruístas. Só aqueles que verdadeiramente amam são capazes de saírem de si mesmos e se voltarem para o outro. Você já parou para pensar nas orações que você faz? Os pedidos que você faz em suas orações, as súplicas que você faz em suas orações, geralmente elas não são por você, pela sua vida, pelo seu trabalho, pela sua vestimenta, pela sua moradia, pelo seu emprego, por aquele chefe que você gosta tanto. Geralmente as nossas orações, elas orbitam em torno do nosso eu. Paulo era um homem crente, cheio de amor no coração, e Paulo tinha um tamanho amor que quando ele orava incessantemente, dia e noite, ele orava pela igreja. Paulo orava pelos outros. Enquanto oramos pelos outros, irmãos, o Espírito Santo está intercedendo por nós, por mim e por você. A Bíblia nos ensina a orarmos uns pelos outros. A oração do apóstolo Paulo não era egoísta. O apóstolo Paulo era capaz de colocar não seus problemas diante de Deus em primeiro lugar, mas os problemas da igreja.
Paulo estava encarcerado na prisão, atrás das grades. Paulo podia estar ali suplicando a Deus para Deus libertá-lo, livrá-lo daquela situação de sofrimento, mas Paulo estava pensando na igreja. Paulo estava pensando nos outros. Quando nós oramos, irmãos, estamos pensando em primeiro lugar em nós, ou nas coisas que dizem respeito a Deus e aos nossos irmãos. Lembrem da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela é plural, é Pai Nosso. É o meu Pai, é o nosso Pai. A ceia do Senhor, da qual vamos participar daqui a pouco, é uma das mais belas expressões sobre isso. Porque a ceia, ela representa essa solidariedade, esta comunhão. A ceia era uma festa, era uma celebração da alegria e da comunhão. A oração do Pai Nosso fala que é o pão nosso. É orar não só pelo nosso pão, pela nossa subsistência, pelo nosso emprego, mas é orar pelo pão e pela subsistência do nosso irmão também. Tem gente capaz de jejuar 3 dias para Deus fazer com que ele passe num concurso público. Mas será que a gente seria capaz de jejuar 3 dias para que o nosso irmão passasse em um concurso público? Como nós somos egoístas. O Espírito Santo derramou no nosso coração o amor, a fim de que vivêssemos a plena e perfeita comunhão. Esses versos estão falando justamente sobre isso. Veja a terceira alegria. Temos a alegria que Paulo tinha em relação à igreja do Senhor, a alegria que Paulo tinha em orar pelos outros, e agora a alegria de cooperar com o Evangelho. Veja o verso 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Uma palavra interessante que aparece aqui, geralmente nós a compreendemos mal. A palavra cooperar aqui é a palavra koinonia. E geralmente nós traduzimos koinonia por comunhão. Se você convida uma pessoa não crente para tomar um café na sua casa, isso pode ser uma amizade. Mas se você convida um irmão seu para tomar um café na sua casa, isso pode ser comunhão. Será? De onde é que vem essa palavra que Paulo usa justamente aqui, e ela é usada em tantas outras partes do Novo Testamento, a palavra koinonias. Koinonia vem de koiné, aquilo que é comum. A koinonia, ela só existe quando existe algo em comum entre eu e o outro. É justamente aquilo que nós temos em comum que nos une. O mesmo Deus, o mesmo Espírito, o mesmo batismo, a mesma causa, o mesmo Evangelho. Nós temos comunhão quando temos um único Espírito que nos une em uma mesma qual pela qual lutar, viver e morrer. Isso é koinonia, isso é comunhão. E o mais interessante é que essa palavra koinonia, ela vem do mundo dos negócios, do mercado financeiro da época. Aqui, essa palavra cooperação é uma palavra ligada ao mercado financeiro, é a koinonia nas finanças. O que quer dizer isto? Os autores eles são praticamente unânimes em fazer essa afirmação de que aqui Paulo está falando da questão financeira. Não sei se vocês sabem, mas a igreja de Filipos foi a única igreja que sustentou Paulo com ofertas. Foi a única igreja que sustentou o apóstolo Paulo com ofertas. O que acontecia na época de Paulo? Quando 2 pessoas, por exemplo, vamos comprar uma padaria, vamos montar um negócio, 2 pessoas, então, compravam uma padaria e começavam um negócio. Essa compra em conjunto da padaria era koinonia. E para que os 2 comprassem a padaria, eles precisam o quê? Despender do dinheiro, dos recursos que eles tinham para investir naquele negócio.
Então, todas as economias de ambos os compradores estavam voltadas para aquele negócio em comum, e todos eles iam trabalhar em prol desta padaria, deste negócio, desta causa comum. Então, esta causa era algo que eles tinham em comum e pela qual ambos trabalhavam, lutavam, investiam as suas vidas, investiam o seu dinheiro. O que Paulo está querendo dizer para nós aqui, e ele fala isso lá no capítulo 4 de Filipenses também, que os filipenses ajuntaram o dinheiro que eles tinham, todos os seus recursos, para juntamente com Paulo investir na obra missionária, investir no Evangelho. Isso é koinonia. Quer dizer, Paulo está dizendo, a igreja de Filipos está verdadeiramente em comunhão comigo, trabalhando em prol de uma mesma causa. Nós temos o mesmo propósito. Havia, portanto, aqui uma comunhão estabelecida, não pela padaria, mas pelo Evangelho. Evangelho pelo qual tanto a igreja como Paulo trabalhavam. Por isso, irmãos, Paulo dá graças pela comunhão, pela koinonia no Evangelho dos filipenses, que abriram mão de tudo para ajudarem Paulo no Evangelho. E isso é razão mais do que suficiente para Paulo dar graças a Deus por aquela igreja. E deixe-me abrir um parênteses em relação à koinonia. O que a ceia representa? Isso nós vemos em 1 Coríntios. A ceia representa a comunhão. E a única cláusula excetiva que nós temos nas Sagradas Escrituras que nos proíbem participar da ceia do Senhor não é se eu estou em pecado ou não, porque é só pecador que participa da ceia do Senhor. Mas a única cláusula excetiva que me impossibilita participar da ceia do Senhor é se aquilo que a ceia representa eu não vivo. Se eu estou em litígio com meu irmão, em pecado com meu irmão, se eu estou odiando o meu irmão, se eu ainda não pedi perdão para o meu irmão, para a minha irmã, para a minha esposa, para o meu esposo, vai, reconcilia-te antes com teu irmão, depois vem e coloca a tua oferta sobre o altar. Senão a tua oferta, o teu culto, a tua presença na ceia do Senhor vai ser juízo de Deus sobre a sua vida. A igreja de Corinto não estava vivendo a comunhão devida que a ceia representa. Termos algo em comum, irmãos, é sabermos que somos irmãos em Cristo Jesus, família de Deus. Quarta alegria, e essa é uma alegria que poucos querem experimentar, é a alegria do sacrifício, a alegria no sofrimento. Mas, pastor, como pode haver alegria no sacrifício e alegria no sofrimento? Veja o verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Começou e completar. São duas palavras técnicas que eram usadas no Antigo Testamento para o começo e o fim de um sacrifício. Paulo está dizendo que todo o ministério dele, toda a vida cristã dele, da pregação do Evangelho, era um sacrifício a Deus. William Barclay, um comentarista cristão, falando sobre isso, ele nos diz que Paulo contemplava a vida do cristão como um sacrifício disposto a ser oferecido por Jesus Cristo. E Paulo se alegrava nisso. Paulo se alegrava nas suas cadeias. Paulo se alegrava nas suas algemas. Aquilo que o reverendo Marco Antônio falou domingo passado, sobre a cadeia, a prisão marmetina, em que Paulo ficou preso, e provavelmente ali, em alguma ocasião também, junto com Pedro. Uma das vezes que estive em Roma, eu tive a oportunidade de ver. E eu desci lá naquele buraco. E lá naquele buraco úmido, mal cheiroso, onde a única coisa que a gente consegue ouvir é um gotejar de água.
Não tem nada. Nessa carta, Paulo falava das alegrias que ele tinha em Deus. Desse buraco, dessa prisão, querendo mostrar para nós que as nossas alegrias, elas não são circunstanciais. Porque quando sofremos por Cristo, isto é uma bênção. Quando Paulo fala lá em 2 Timóteo, ele fala que a vida dele é um sacrifício que está sendo oferecido a Cristo. E Paulo fala lá em 2 Timóteo 4, 6 a 8, Paulo diz assim: quanto a mim, eu estou já sendo oferecido por libação. É o tempo da minha partida que está chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Como é que Paulo, num buraco desse, pode escrever cartas como essa e como a de Filipenses? Porque ele tinha a esperança da graça futura. Ele sabia que os sofrimentos desse tempo presente não tinham como se comparar com as glórias e as alegrias da eternidade. Paulo, ele fala que a nossa vida aqui neste mundo, nesse tempo presente, irmãos, a nossa vida aqui é uma guerra, a nossa vida aqui é uma luta. Nós vivemos num mundo hostil ao Evangelho, num mundo hostil aos evangélicos, num mundo hostil à Igreja de Cristo. Paulo, ele fala aqui em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz: combati o bom combate. A nossa vida cristã é uma luta. Ele fala no capítulo 6 de Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados e potestades. Temos que estar constantemente revestidos da armadura de Deus, com a palavra da verdade, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, com as sandálias do Evangelho da paz. E essas armas, elas são poderosas em Cristo Jesus. Elas não são nossas. Jó, no capítulo 5, versículo 7, ele fala que o homem nasceu para o sacrifício, o homem nasceu para o sofrimento. Jó ainda fala no capítulo 7, versículo 1, a vida do homem sobre a terra é penosa. Jó ainda no capítulo 14, versículo 14, diz, a vida do homem na terra é uma luta, é uma batalha. Thomas Kempis, esse teólogo, já citei aqui, escreveu um livro maravilhoso chamado Imitação de Cristo. Alguns irmãos já estão lendo. O pastor Marco Antônio está fazendo meditação nele também. Estou acabando de lê-lo pela segunda vez. Thomas Kempis, quando ele compara as glórias da eternidade com esse tempo presente de sofrimento, Thomas Kempis fala que os dias deste tempo são curtos e maus e cheios de dores e de angústia. Paulo fala que nesse tempo presente nós gememos como a natureza geme, mas temos uma esperança, a esperança da vida eterna. O texto que Paulo escreve em Filipenses não acaba aqui. Santo Agostinho, sabe o que ele vai dizer? Santo Agostinho diz que, se na tribulação presente não nos consola a esperança do século futuro, perecemos. Com os pés no vale, mas o coração no céu. É o que temos estudado em 1 Pedro. A nossa vida, irmãos, também é um sacrifício. E Paulo fala que temos lá em Romanos 12, 1, que temos que apresentar a nossa vida a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Mas é no sacrifício da vida cristã que consiste a nossa alegria. Jesus, no Sermão do Monte, falou assim, porque vocês são os meus discípulos, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser caluniados, vocês vão sofrer por amor a mim. Mas eu digo a vocês, se isso acontecer com vocês, vocês serão pessoas bem-aventuradas, mais do que felizes, porque estarão sofrendo por amor a Cristo. John Piper tem escrito muito sobre isso. Em um de seus livros, John Piper, ele falando justamente sobre o assunto, John Piper fala, é paradoxal o fato de as alegrias serem mais profundas,
aonde os sacrifícios são maiores. Mas a busca por estas alegrias é a mola propulsora da evangelização. Os sacrifícios que fazemos para obter a verdadeira alegria, irmãos. A verdadeira alegria, ela é proporcional ao sacrifício que fazemos para obtê-las. Paulo é um expressivo exemplo de alguém que era capaz de se alegrar em meio ao sofrimento, em meio às perseguições e algemas, por amor a Cristo, porque ele tinha os olhos voltados para a graça futura. Mas a quinta alegria que ainda temos aqui nesse texto é a alegria de realizarmos a missão de Deus para nós. Você sabia que Deus tem uma missão para você aqui neste mundo? Você sabia que todos nós viemos a este mundo com uma missão para realizarmos? Paulo nos diz que todos nós temos uma missão. Paulo ele fala, completei a carreira. Quando ele fala completei a carreira, ele está dizendo o seguinte, a minha missão foi cumprida. O que Deus tinha para eu fazer aqui neste mundo, eu já fiz. Eu e você temos uma missão a cumprirmos aqui nesta terra. Agostinho fala maravilhosamente sobre isso. Agostinho ele diz que todos nós somos imortais até que a nossa missão se cumpra. Todos nós somos imortais até que a nossa missão se cumpra. Enquanto a nossa missão não se cumprir, Deus não vai nos chamar para a glória. Com poucos anos, João Batista cumpriu a sua missão, Deus o chamou para a glória. Com poucos anos, Jesus cumpriu a sua missão, Deus o chamou para a glória. Com 68 anos, Paulo cumpriu a sua missão, Deus o chamou para a glória. Saiba que Deus tem um plano para realizar na nossa vida. Davi tem um texto maravilhoso sobre isso. Se você quiser marcar na sua Bíblia, marque. É o Salmo 138, versículo 8. Poderíamos até lê-lo juntos. Vamos ler. Salmo 138, versículo 8. Olha que texto lindo nós temos aqui. Salmo 138, 8. Vamos ler? O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Só até aí. O que a você, irmão, irmã, concerne a sua vida, o Senhor levará a bom termo. Sabe como é que está escrito isso aqui no original hebraico? No original hebraico está escrito assim, Yahvé cumprirá o seu plano em mim. Louvado seja Deus. Yahvé cumprirá o seu plano em mim. Ele tem um plano para mim, tem um plano para você, Ele tem um plano para cada um de nós, Ele tem uma missão para cada um de nós, e nós não iremos partir deste mundo antes que os planos de Deus se cumpram na nossa vida. É a prancheta que ele está anotando. Irmãos, saibam de uma coisa, Deus sempre termina aquilo que Ele começa. Deus sempre termina aquilo que Ele começa. A minha tia era missionária Maria Guilherme. Com 16 anos de idade, ela foi tida como alguém que não iria mais sobreviver, nem mesmo mais 6 vezes de vida, ela teria condições de sobreviver. Ela já não tinha um pulmão e o outro pulmão estava completamente comprometido, e o médico disse para minha avó, a mãe dela, falou, olha, prepare-se porque a sua filha vai partir e a sua filha vai morrer. Ela teve um ministério maravilhoso entre as crianças aqui de Brasília. Durante mais de 30 anos. Ela morreu com 68 anos, 60 e poucos anos, não sei ao certo. Irmãos,
Quem controla a nossa vida é Deus. Deus escreveu o plano da nossa vida. E Ele vai cumpri-lo. Ele vai cumpri-lo. Deus, Ele só escreve obras completas. Deus não faz nada pela metade. Saiba disso. Mas a sexta alegria, e deixe-me andar mais rápido, a sexta alegria é a alegria de sabermos que o nosso futuro é certo. Como tem gente ansiosa pelo futuro, pelas coisas que ainda haverão de acontecer, pelo dia de amanhã, como é que vai ficar aí essa questão da previdência? E tem gente muito preocupada com isso. Veja o que Paulo fala no verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. O plano de Deus para a nossa vida será completado. Aquele que começou vai terminar. Uma das vantagens de nós crermos na providência divina é que o futuro ele é certo e determinado por esta providência. Um futuro conhecido e desejado por Deus. Davi, no Salmo 23, que eu costumo dizer que é o salmo contra a ansiedade. E como a gente tem precisado desse salmo, né? Mas Davi, no Salmo 23, ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deus vai estar comigo todos os dias, e o meu fim é estar na glória, na casa do Senhor para todo sempre. Paulo nos mostra, irmãos, que a esperança do cristão quanto ao presente e ao futuro, ela é certa. Não precisamos ter ansiedade com isso. Não estejais ansiosos pelo dia de amanhã, disse Jesus, basta cada dia o seu mal. O futuro ele não precisa causar ansiedade em um cristão. Ele é certo e ele já é garantido por Deus. Deus, ele já garantiu e determinou o nosso futuro. Judas, no versículo 24, é um texto que eu gosto muito. Judas diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos salvar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da glória de Deus. O mesmo Deus que nos salvou é o Deus que vai nos manter salvos até aquele dia, aquele grande e glorioso dia. Agostinho diz assim: o Deus que te criou sem ti, Ele também não te salvará sem ti? Obviamente que sim. Mas a sétima alegria, a penúltima alegria, é a alegria da solidariedade cristã. Expressão nítida naquilo que estaremos fazendo daqui a pouco na ceia do Senhor. Verso 7. Há várias coisas que os cristãos compartilham entre si. Veja o verso 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois todos sois participantes da graça comigo. Que graça é essa que Paulo está falando, irmãos? A graça daquela igreja sofrer junto com Paulo pelo Evangelho. Você quer essa graça? É uma graça que a gente deseja? Paulo está dizendo que aquela igreja ela era solidária com Paulo nos seus sofrimentos, nas suas algemas, por aquilo que ele fazia em relação ao Evangelho. Ele diz: todos são participantes da graça comigo. Todos compartilham uma dívida comum também com a graça de Deus. A fé cristã não é algo solitário, individualista, mas a fé cristã é algo comunitário. É a fé de um povo. Ao contrário de Caim, nós fomos chamados para sermos tutores dos nossos irmãos. Hoje nós estamos vivendo num mundo pós-moderno extremamente individualista, hedonista, aonde cada vez mais não nos importamos com o outro. Irmãos, nós somos seres gregários, nós somos chamados para o relacionamento.
A Bíblia nos ensina que devemos nos importar com o irmão. Paulo está dizendo que aquela igreja era uma igreja solidária, solidária na obra do Evangelho, e ele repete isso várias vezes na sua carta. Diz que aquela igreja ela era solidária com Paulo no seu sofrimento. Ele fala isso depois no verso 13 e verso 14. Os pastores depois de mim falarão sobre isso. E João, o apóstolo João, o querido apóstolo João fala algo maravilhoso logo no primeiro capítulo de Apocalipse. Ele se identifica quem que ele é. E o apóstolo João fala assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Companheiro na tribulação, companes, aquele que parte o pão junto. Irmãos, eu e você fomos chamados para sermos companheiros na tribulação do nosso irmão. Hoje os livros de autoajuda e muitos livros de psicologia, obviamente, têm as suas exceções, fala: não se envolva, você vai sofrer. Não se envolva com o problema do outro, você vai sofrer, preocupe-se com a sua própria vida. A Bíblia fala: não, esvazie de você mesmo e volte-se para o outro, faça como Cristo fez, seja um seguidor de Cristo. E a psicologia tem falado o contrário. Os coaches da vida pisam em cima do outro para terem promoções e promoções e promoções. Não importa se o outro vai sofrer. Vocês já viram um coach para o outro se dar bem no emprego? Eles eram solidários na tribulação. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Quando o irmão chora, eu choro. Quantas vezes peguei a minha esposa sofrendo, chorando, muito por causa de alguns problemas pelos quais passei. E a minha esposa chorava e tinha uma dor que eu acho que nem eu tinha. Mas é a minha esposa. É alguém que me ama. E é capaz de sentir a minha dor. Solidário na tribulação, igreja. É um chamado para todo cristão. E na nossa igreja tem muita gente sofrendo, que precisam de pessoas que sejam solidárias ao seu sofrimento. A dor de um precisa ser a dor de todos. Quando um sofre, todos têm que sofrer, porque somos um corpo. Quando meu dedo está doente, todo o meu corpo sofre. Quando uma parte do corpo sofre, o corpo inteiro sofre. Harriet Beecher Stowe, americana, em 1850, escreveu um livro, A Cabana do Pai Tomás. A Cabana do Pai Tomás. Um livro que marcou a história, um livro contra o abolicionismo. Um livro que essa mulher cristã escreveu, que deu origem à guerra civil e à libertação dos escravos nos Estados Unidos. A Cabana do Pai Tomás, maravilhoso. A primeira edição vendeu 300 mil exemplares. Só na Grã-Bretanha vendeu 1 milhão de exemplares. Foi o livro mais lido no século XIX, depois da Bíblia. A Bíblia ficou em primeiro lugar e a Cabana do Pai Tomás ficou em segundo lugar. E nesse livro ela conta a história do tio Tomás, que é aquele que personifica todo o sofrimento que o homem lhe impõe. E ela nos fala em seu livro, em algumas partes que nos sensibilizam, nos levam às lágrimas, que quando um dos escravos iam lá para o quintal, eram amarrados naquele pau e começavam a ser chicoteados, todos os demais escravos ficavam gemendo,
porque as chicotadas que aquele escravo recebia era como se fossem chicotadas que todos os demais escravos estavam recebendo. Companheiros na tribulação. E quero concluir, irmãos, com a última alegria. A alegria de termos Deus como nossa testemunha. E já vou concluir. O versículo 8 fala: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. A gente só tem saudade do que a gente ama, não é verdade? Paulo tinha saudade daquela igreja. Paulo tinha alegria com aquela igreja. E ele toma Deus como testemunha, como se ele estivesse dizendo: olha, o que eu estou falando é de coração, eu não estou mentindo, eu não estou inventando, eu amo vocês. E a expressão aqui no grego é: eu amo vocês com as minhas entranhas. Isso Paulo estava se atrevendo a invocar Deus como testemunha, por saber-se profundamente comprometido com o Senhor da igreja e servir esse Senhor da igreja no seu íntimo, na forma do serviço no Evangelho. Será que eu e você podemos invocar Deus como testemunha em relação àquilo que temos feito e sido na igreja do Senhor Jesus? Do nosso amor pelos nossos irmãos? Eu invoco a Deus como a minha testemunha do quanto eu amo vocês. Eu invoco a Deus como minha testemunha do quanto que eu amo os meus irmãos e oro por eles dia e noite incessantemente, e sou companheiro deles na tribulação. Paulo, ele diz que aquilo que ele faz é realmente de um coração sincero. Ele fala: saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Jesus Cristo. E a expressão que ele usa aqui é as entranhas maternais. Do mais profundo da sua alma e do seu ser, ele amava a igreja do Senhor Jesus. Ficam aqui, irmãos, essas alegrias do Evangelho. A alegria pela igreja de Cristo. Ame a igreja do Senhor Jesus. Ame os irmãos da igreja do Senhor Jesus. A alegria na oração. Na oração que não é só minha, mas a oração pelos outros. A alegria de cooperar com o Evangelho. A alegria do sacrifício cristão. A alegria de realizar a missão que Deus tem para nós. A alegria de sabermos que o nosso futuro é certo. A alegria da solidariedade cristã, de sermos companheiros de julgos na tribulação. E a alegria de termos Deus como nossa testemunha, da forma como nós vivemos a vida cristã no mundo aonde Ele tem nos colocado. Deus nos abençoe, queridos. Deus abençoe a sua vida. Que Deus nos dê estas alegrias que só a graça dEle pode proporcionar a nós. Amém.